Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 85 da segundona Conect TV e hoje vamos analisar a nona jornada da segunda fase, tanto do grupo de campeão e promoção como da taça de honra, que neste caso é a oitava jornada, com o comentador Walter Colasso. Olá Colasso, bem-vindo. Comentário de abertura. Emílio, boa tarde. Cumprimento a todos os que nos seguem sempre, fielmente. Emílio, um bocadinho, aproveitar este comentário de abertura hoje, para falar de duas situações distintas. E começar pela parte mais triste, que foi, e eu acho que todos acompanharam isso. Esta semana, mais uma vez, houve agressões a árbitros. Uma delas até foi no Algarve. Isto tem de haver mão pesada para esta gente. Tudo o que envolve violência, que seja, isto é a minha opinião clara e não tenho medo de dizer, muito mais em que treinadores sejam envolvidos nisso e sejam afetos a equipas de crianças, mas tem de ser mão pesada, e quando eu digo mão pesada não são jogos de castigo, é 5 anos de castigo ou 10 anos de castigo. Não pode acontecer nós treinarmos equipas de criança e entrarmos em campo para agredir um árbitro como a gente, até seja quem for, pode ser um árbitro, pode ser um adepto, pode ser o treinador da equipa técnica, pode ser qualquer pessoa envolvida ou dentro do estádio. A gente, quando trabalhamos com crianças, temos de ter cuidado porque as crianças replicam os nossos comportamentos. E se muitas vezes eu aqui critico os pais, porque os filhos deles replicam bons comportamentos e maus comportamentos, porque os nossos filhos revêem-se nos nossos comportamentos. E o treinador é uma pessoa essencial que faz parte da vida e da educação da criança. E que as crianças muitas vezes veem essa pessoa como um exemplo. E não pode acontecer. Eu sei porque é que isto acontece. Isto acontece porque os clubes infelizmente não conseguem captar pessoas com verdadeira competência para trabalhar com as crianças, uma vez que muitas vezes essas pessoas, os treinadores com competências, vão querer treinar escalões superiores, infelizmente. E depois acabamos por ter aquele que acaba por andar ali, acaba por ser interessado, e depois já dá este tipo de problemas. Isto não pode acontecer, isto tem de ser, mas de uma forma completamente radical. As pessoas que tenham um comportamento deste, ainda agravado por ser com crianças, tem de ser um castigo que não só vamos falar dessa pessoa durante muito tempo. Isto era uma primeira parte. Isto acabo por me entusiasmar um bocadinho a falar disto, porque eu também tenho crianças todas pequenas, e não pode acontecer, independentemente se o árbitro fez isto, se o árbitro fez aquilo, se o árbitro está errado, se o árbitro até mandou uma boca ou até não teve tão correto, não faz mal. Nós temos de perceber que o treinador representa 15 crianças, ou 18 crianças, ou 12 crianças, e que não pode ter este tipo de comportamento de forma alguma. Eu nem sei, sou sincero, e não sei se isto não deveria ser legalmente punível, porque as crianças vão ficar com esta imagem na cabeça delas. Passando para o outro assunto que eu queria falar, e que não podia deixar de passar isto de forma alguma, porque é uma coisa que me diz respeito a mim. É sabido por toda a gente que eu sou da zona de Albufeira, que estou muito envolvido no guia, apesar de não ter qualquer como é que eu ia te explicar, qualquer envolvência a nível sénior. O meu filho joga no guia, isto é claro. Agora, isto não faz de mim estúpido. E agora, quando eu for analisar o guia com o Carvoeiro, vocês vão perceber que eu sou um rapaz honesto com aquilo que eu vi. E não vale a pena as pessoas acharem que eu estou contra uma equipa ou eu estou contra outra. Não estou, de forma alguma. Não estou. E acaba por ser um bocadinho. Eu gosto de fazer este programa. Isto é engraçado. Eu sei que apanho muitas pessoas que às vezes nos outros campos, depois eu acompanho o meu filho aí por esses campos do Algarve fora, ou às vezes a ver jogos da Liga 2, Connect TV, e as pessoas abordam-me e é engraçado. E depois temos
coisas que não há necessidade de me abordarem de uma forma. Se me abordarem, vou falar com toda a gente sempre. Gosto de falar de futebol. Não fico estúpido por ver o guia. E parece que o futebol é uma coisa tão poderosa que às vezes mete pessoas inteligentes a ficarem ignorantes, é o que eu consigo dizer aqui. E eu não faço parte delas, porque eu, independentemente dos meus gostos e muitas vezes do meu filho, eu sei sempre ter o discernimento suficiente para perceber quem é que merece ganhar e ter o comportamento correto. Era só por aqui que eu queria começar, não vou alongar mais disto. E vamos embora para essa jornada que começa-se a definir coisas e perceber quem é que tem as tais dedos para tocar a viola. Muito bem. E antes das jornadas e na viragem da primeira volta, destaque para o Carvoeiro, que além de ser o primeiro classificado, tem o melhor ataque, juntamente com o Lusitano, com 22 golos. Para o Inter de Almancil, que tem a melhor defesa com 10 golos sofridos, e o Lusitano, que é a única equipa que ainda não perdeu. E vamos então para o grupo de campeão e promoção, que regressou neste fim de semana, numa jornada com 18 golos e com o Carvoeiro na liderança. O Carvoeiro United de Manuel Carretas visitou o guia de Nuno Silveira e venceu por 3-1, mantendo a embalagem de líder. O Lusitano de Jorge Viegas não se ficou e venceu por 2-1 na visita ao Lagoa B de Ivo Nunes. O Faro e Benfica de Paulo Lopes continua em bom ritmo, recebendo e vencendo o Alvorense de Douglas Delgado por 3-2. O Sambrazense de Rui Pinto regressou aos triunfos ao vencer por 2-0 na recepção do Quarteira de Carlos Mota. O Inter de Almancil de Carlos Lopes mantém-se na discussão ao vencer por 3-1 na visita ao Portimonense B de Paulo Bastos. Colasso, comentário à jornada. Olha, Emílio, agora começam-se a definir as coisas. Foi o último jogo da primeira volta. Começam-se a definir realmente as coisas. Eu acho, eu não sei se posso começar já pelo Lagoa com o Vila Real. Este Lagoa acaba por ser um bocadinho repetitivo da minha parte, mas acaba por ser a mesma coisa. É uma equipa que joga bem. Esta semana, por acaso, não tive tempo para falar com o Mr. If, costumo falar sempre com ele, ou muitas vezes com ele acerca dos jogos, e gosto de o ouvir sempre, mas acaba por ser um resultado equilibrado, onde um Lagoa dá sempre aquele futebol atrativo, mas que tem muita dificuldade na definição, tem dificuldade no último passo, tem dificuldade na conclusão dos lances. Não obstante, do Vila Real ser uma equipa bastante competitiva e que está no lugar que merece. E agora começa-se a perceber quem é que são as equipas que são mais competentes e que vão acabar por subir divisão. Em relação aqui ao Vila Real e o próprio Carvoeiro, ou ao contrário, o Carvoeiro e o Vila Real, este Vila Real, as equipas que vão ficar na frente agora são as que cometem menos erros, porque existe muito equilíbrio nesta fase e acaba por não ser a mais forte, por assim dizer, mas é que são as equipas mais competentes nos vários momentos de jogo. E eu acho que o Vila Real é um caso desses. Neste caso, o Vila Real a ganhar ao Lagoa, que tem esta dificuldade, merecida vitória e que os coloca numa posição muito, muito importante para subir da divisão. Passando para um Sabrazense com o Quarteira, Emílio, o Quarteira é uma equipa super bipolar e não consigo perceber se é fora, se é em casa. Acaba por fazer jogos muito bons e nunca estamos à espera do resultado. Se isto entrasse no placar ou na BetClick, o Quarteira seria um clube ideal para a gente perder dinheiro, porque a gente nunca sabe. E eu achava que a equipa do São Brasense, eu achei, sinceramente, o São Brasense, na minha opinião, as vezes que eu vi e as vezes que eu vi o Quarteira, eu acho que o São Brasense é uma equipa inferior. Claro que o futebol é isto mesmo, é uma equipa, apesar
de ser equilibrado, eu acho que a equipa do Quarteiro é melhor. E aqui não foi. Não me gera surpresa, não é uma surpresa do outro mundo, o Quarteiro ter perdido em casa do São Brasense. Mas ao mesmo tempo, eu achei que o São Brasense era uma equipa frágil, mais fraca que o Quarteiro. São Brasense continua ali a meio, vamos ver o que é que acontece. Claramente parece-me já um bocadinho distanciado da subida de divisão. Passando para o jogo, à entrada entre o terceiro e o primeiro, o Carvoeiro era exatamente aquilo que eu disse. O Carvoeiro foi uma equipa superior, principalmente na primeira parte, ok? Principalmente na primeira parte, onde poderia ter feito mais golos o Guia e não fez. E depois, na entrada da segunda parte, acaba por o Guia equilibrar as coisas, acaba por o Carvoeiro falhar um penalti, acaba por o Guia conseguir entrar no jogo com um gol a fazer o 2-1, pode fazer o 2-2, e depois aí é aquilo que eu disse aqui. Nos vários momentos que o jogo tem, o Carvoeiro parece uma equipa muito, muito mais competente que as outras. É mais competente na transição, é mais competente na bola parada, é mais completa. Imaginemos, há equipas que até podem defender bem, mas defendem mal bolas paradas, ou que só jogam em transição, ou que só jogam bem em jogo apoiado. O Carvoeiro tem essa vantagem, em que eles conseguem sempre, nos momentos, foram fortes nos duelos, o Carvoeiro ganhou praticamente os duelos todos o Guia, mesmo nos momentos em que o Guia equilibrou o jogo. Quem estava a ver o jogo sabe, ou parecia que podíamos enganar um bocadinho, mas o Carvoeiro ia levar de vencida. Foi o que aconteceu. O Carvoeiro é a equipa, parece-me claramente a equipa mais competente deste campeonato. Eu não achava que isso iria acontecer ao início, mas como diz uma pessoa que só quem não muda de opinião são os parvos, e eu não quero ser parvo, e então mudei a opinião há umas semanas do Carvoeiro, principalmente quando os vi jogar, e esta semana foi a confirmação completa daquilo que eu achava em relação ao Carvoeiro. Mais competentes, mais fortes, e parece-me claramente que vão subir de divisão, ao contrário daquilo que eu pensava, mas eu também é tal história. Penso muitas coisas que às vezes não acontecem, pá, e deve acontecer a mais pessoas. Alonguei-me um bocadinho e eu peço desculpa, mas às vezes carece de nós irmos falando e tentarmos aqui projetar e falar sobre o jogo de forma a criar imagens, acrescentando às imagens que nós já mostramos aqui às pessoas que vêm e que nos acompanham, de forma a poder ser mais fácil elas perceberem como é que foi o jogo. Passando, Faro e Benfica, a minha equipa preferida desta série agora, porque não dava nada pelo Faro e Benfica, gostava, e disse isso muitas vezes no ano passado, que o Faro e Benfica tinha de ter um projeto diferente, porque já o tinha sido assim antes e que fazia falta à primeira divisão distrital. Se calhar ainda vai ser este ano. É muito difícil de jogar na Horta da Areia, mas também é muito engraçado de ir lá ver o futebol. E o que aconteceu neste jogo, para além de ter muitos golos, foi que duas equipas extremamente físicas, que trabalham muito bem os duelos. Este campo é propício a criar duelos, porque é curto, porque os jogadores chocam mais vezes, porque saltam mais vezes. Uma equipa do Alvarense que tem este tipo de jogo, nós já tínhamos falado disso aqui, tem este tipo de jogo, é uma equipa apta fisicamente para este tipo de confronto, do duelo no ar, e que este campo possibilita muito isso. E depois temos aqui um Faro e Benfica que faz isso, acrescentando com a qualidade de um jogador ao outro, que vai estar nos nossos saques mais uma vez, e não há outra forma de o tirar de lá, porque o jogo que ele tem apresentado assim o diz, que faz a diferença, e é isso que faz a diferença dos pontos. Por exemplo, o Faro e Benfica tem para o Alvarense ou para o Guia. É um jogador que desequilibra e que faz a diferença nestes jogos e que mais uma vez fez. Deixando para o fim o Portimonense, que eu tinha aqui projetado, muito dificilmente iria ganhar à equipa do Internacional, que é uma equipa matreira, experiente, e apesar do Portimonense, e é muito provável que tenha acontecido assim, que não temos forma de medir isso, que tenha corrido, mas o Inter levou de vencida num jogo que a experiência fez com que os pontos caíssem para o lado do Internacional. Contar com o Internacional também, acho que a forma como eu vejo e a consistência do Carvoeiro, já ninguém os vai apanhar.
mas vamos ter se calhar o Internacional a tentar-se colocar aqui em posição e tentar desfeitear o Lusitano por uma provável subida à primeira divisão. Muito bem. E, Colasso, na próxima jornada, a primeira da segunda volta, vamos ter os seguintes duelos. E que duelos? Portimonense B contra o Lagoa B. Na primeira volta, uma igualdade a um golo. Guia Quarteira. Vitória do Quarteira por 3-2 na primeira volta. Vamos ter esse jogo Carvoeiro-Lusitano. Na primeira volta, uma igualdade a 3 golos. Faro e Benfica, Inter de Almancil. O Inter venceu no primeiro jogo por 2-0. E Sambrazense Alvorense, que houve também uma igualdade a um golo. E agora, como é que vai ser? Cada vez mais. Uma vez que agora, esta semana, sabemos que o Vila Real e que o Vila Real e que o Carvoeiro estão bem, mas defrontam-se os dois e vai ser difícil aqui percebermos. Esta jornada vai ficar para o Inter a ficar a pensar o que é que vai acontecer. Não é? Jornada escaldante, deixe-me só verificar uma coisa. Começando já aqui no meu alinhamento, que eu tive de recorrer aqui à minha cábula, Portimonense Lagoa, duas equipas que, na minha opinião, jogam bem, mas definem mal, e ainda assim o Lagoa, se não desistir e se continuar com a forma como tem feito, poderá aqui fazer os 3 pontinhos bem que eu acho que eles precisam. Não obstante de um Portimonense que tenha surpreendido muita gente em casa. Dando vitória aqui ao Lagoa. Carvoeiro Lusitano. Eu estou muito convencido com o Carvoeiro. Portanto, e acho que o fator casa e as dimensões do campo vão dar essa vantagem ao Carvoeiro. Um jogo muito interessante. Gostava se eu pudesse escolher, e era este jogo que eu ia ver esta semana, do Faro e Benfica com o Internacional Almancil. Muito curioso para perceber se aqueles rapazes de Inter vão conseguir passar neste terreno tão difícil. Na minha opinião, acho que não. Eu acho que possa haver aqui uma pequena surpresa e o Faro e Benfica conseguir desfeitear uma equipa cá partida no início desta... Se é que vocês se lembram, no início desta divisão, do início do campeonato, dávamos com o Inter como super favorito. E neste momento, apesar de ainda estar dentro dos números possíveis para subir divisão, não vai à frente. Portanto, eu acho que o Faro e Benfica pode aqui fazer qualquer coisa. O Guia ou o Quarteira vão arrumar o campeonato deles esta semana. Apesar de eu achar que o Guia tem poucas soluções ofensivas, vamos ver o que é que vai acontecer aqui em casa contra o Quarteira, que virá também habituado ao terreno de jogo, um campo, apesar de com dimensões mais reduzidas aqui na Guia, e com uma relva muito melhor que em Quarteira, não vai estranhar a relva e vai ser um embate com uma dificuldade de eu perceber se o Guia ganha e continua a tentar aproximar-se uma vez, contando e pensando que o Carvoeiro ganha, ou o Guia perde e ficam os dois mais ou menos fora do campeonato, ou o empate anula completamente as chances das duas equipas fazerem qualquer coisa. Deixando o Sambrazense com o Alvorense para o fim, eu acho duas coisas, e é difícil projetar aqui o resultado. Uma, o Sambrazense vai ter dificuldade no jogo que o Alvorense apresenta, naquele jogo da bola parada, do físico, dos duelos. Ao mesmo tempo, eu acho que o Alvorense vai ter dificuldade com a velocidade que os rapazes do Sambrazense ofensivamente apresentam. Portanto, eu diria que aqui neste resultado a gente apontava para um empate, Emílio. Muito bem. E, Colasso, vamos para a Taça de Honra. Na oitava jornada tivemos os seguintes resultados, com o Campinense a assumir a liderança. O Estrela Bem Safrim de Fernando Silva foi a Olhão vencer o Marítimo Olhanense de Ricardo Viegas por 2-0 e no duelo maior o Campinense de Pedro Lima recebeu o Padernense de Nuno Silva Pinto e venceu por 3-1. O jogo entre o Monchiquense de Álvaro Rio e o 4 ao cubo de Cláudio Lopes foi adiado. Colasso, como é que foi esta jornada? Olha, Emílio, um Bessafrim que já se projetava que pudesse ganhar um Marítimo e que é provável que tente-se reforçar este projeto
de uma forma, eu sei que isto não é bonito dizer, mas de uma forma diferente. Pelo menos para serem um bocadinho mais competitivos do que são. Eu bem sei que são muitos miúdos e que acaba por ser difícil contra um Bessafrim, que é um projeto muito interessante também. Sofreu a saída do Mister, quer um bocadinho a cara também do projeto. Não desistiram, conseguiram se reinventar. Vamos buscar aqui uma vitória fora. Vamos ver com que atletas e com que atletas é que se podem apresentar na época que vem. Eu acho que se conseguisse captar 3 ou 4 ou 5 atletas para juntar àquele projeto do Bessafrim, é um projeto muito bem-vindo a esta divisão e é um sítio muito porreiro para se poder acompanhar o futebol também numa tarde na segunda divisão. Deixando o Campinense, o jogo dos que vão na frente com o Padrense está em processo também de eleições, ainda não foi. Não sei se isso terá de alguma forma influência, acredito que não. Eu gostei sempre mais deste Campinense, não é, acho que é uma equipa que não pertencia também aqui nesta Taça de Honra, caíram para baixo e é normal que eles vão liderando, porque os jogos que eu vi, 3 jogos do Campinense, pareceu-me uma equipa sempre capaz de estar na fase de apuramento de campeão. Muito bem. E como a próxima jornada da Taça de Honra ainda está distante, na lista dos melhores marcadores, Diogo Alés Próspero do Faro Benfica soma agora 16 golos, enquanto Diogo Guerreiro do Carvoeiro mantém a perseguição agora com 14 golos. E agora os destaques do Walter Colasso. Oi, Emílio. A tabela de melhores goleadores desta divisão é o espelho dos destaques de hoje e dos meus destaques de hoje, mas dos destaques são jogadores que efetivamente têm uma influência enorme dentro da equipa, da sua própria equipa. E falamos de quem? Dos Diogos, o Diogo Próspero e o Diogo Guerreiro do Carvoeiro, que são. Porque antigamente, por exemplo, se a gente olhar para os marcadores já há 2 anos, tínhamos, ou ao ano passado, Sandro, e o Sandro até tinha uma série e tinha uma grande influência também na equipa, mas havia muitos casos em que havia 2 golos, 4 golos, havia muitos golos. E, por exemplo, o Diogo acaba por fazer 2 golos esta semana, o Diogo, o Próspero, com uma alta influência porque eles ganharam 3-2. E o Diogo Guerreiro é a mesma coisa, com 2 golos e ganharam 3-1, num jogo que pode ter ditado mesmo a subida de divisão do Carvoeiro. Matematicamente não, mas a nível de importância sim. Portanto, claramente a lista de marcadores é para mim, e há de ser no fim, os destaques do campeonato. Bem, e Walter, chegamos ao fim, agradeço a presença e os comentários. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.